Boa tarde. Isso? Som? Boa tarde. Primeiramente, agradecer enormemente a Luciana por ter acolhido essa ideia aqui, esse projeto. Agradecer o Viva Música, o pessoal, muito obrigada mesmo. A Federal, a universidade, agradecer os professores de violão aqui que eu tive contato, tive aulas, o professor Celso Faria, que também fez esse meio de campo muito importante para isso acontecer. O professor Fernando Araújo, que me conhece há um tempo, me deu aula lá quando o meu violão era um Giannini ainda. Então, faz tempo. E agradecer a participação da Raíssa, do Jonatas, muito obrigada. E a todas e todos vocês que estão aqui presentes. Bom, eu me chamo Thaís Nascimento, eu sou licenciada e bacharela em música pela URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, onde eu nasci, onde eu resido também, não saí ainda, né, quem sabe um dia. E também sou pós-graduada em Filosofia Contemporânea, que é onde eu desenvolvi um pouco desse trabalho acadêmico, e também sou membro do Grupo de Pesquisa Educação Musical e Cotidiano, do CNPq, CAPES, que é um grupo que existe há mais de 20 anos, é coordenado pela professora Josamara Souza, lá de Porto Alegre. Ela é daqui, na verdade, de Minas Gerais, mas ela é professora na URGS. E eu participo desse grupo desde 2016. Né? Amanhã inicia o encontro desse grupo em Uberlândia, onde estaremos lá também apresentando um pouco desse trabalho. Então, esse trabalho, chamado Repertório de Compositoras para Violão, é um trabalho que eu tenho desde 2017 e vem também do meu interesse de pesquisar diferentes repertórios para o violão. Eu sempre me interessei assim, em buscar tocar músicas um pouco diferentes do que sempre é mais tradicional, né? E isso não significa que são também compositores tão diferentes, né? Eu comecei tocando violão com Villa-Lobos, com Guilherme Reis, todo aquele repertório brasileiro, com repertório barroco, Bach, repertório clássico, todo esse repertório que eu estudei, continuo estudando, né? Mas sempre me chamou a atenção alguns estilos específicos, né? O violão brasileiro sempre me chamou muita atenção, também é um projeto que eu tenho. E também músicas de compositores brasileiros um pouquinho mais outsiders, assim, né? Tipo Américo Giacomino, alguns outros que eu gostava de fazer e que eu busquei até algumas transcrições que eu fiz, porque não tinha uma partitura para violão solo, por exemplo. Então, essa coisa assim de buscar repertório é uma coisa que eu me identifico, que eu gosto. E aí eu me encontrei com o repertório de compositoras, porque normalmente a gente estuda o repertório de compositores homens, o que não é um problema estudar, não é isso que eu quero dizer, né? Não toquem os homens mais, não. Continuem tocando, mas também busquem as mulheres, porque elas estão compondo, elas compuseram, e elas precisam que a gente pesquise, que a gente busque, porque não está tão dado, é um repertório que não está tão disponibilizado como o repertório dos compositores homens, que a gente já tem as partituras tudo em PDF, já tem cópia com os professores, os livros. E das compositoras a gente tem que ir um pouquinho mais atrás, né, que é o que eu estou fazendo aí desde 2017. E eu vou falar mais ainda, mas tem uma pessoa que me inspira nesse trabalho, é importante falar das pessoas, né, que é a Maiara Amaral. Né, eu vou falar mais dela, mas ela foi uma violonista. Ela, infelizmente, não está mais entre nós, porque ela foi vítima de feminicídio por um ex-companheiro. Mas ela foi uma grande violonista natural de Sete Quedas e fez mestrado na UFG, orientado pelo Eduardo Meirinhos, e fez um trabalho de compositoras da década de 70 para violão. Né? Então, esse trabalho dela foi o que mais me inspirou, e o fato de ter acontecido o feminicídio me inspirou mais ainda, porque é uma realidade que nós precisamos mudar. A violência contra a mulher, ela não pode mais acontecer. E ela tem aumentado, e é assustador os números, eu vou trazer um pouco disso também, porque isso tem a ver com música. Afinal, interromper a vida de uma musicista. Então, se mexeu com uma, mexeu com todas, a gente tem que se unir e mudar isso junto. Mulheres e homens têm que se unir. Então, o título do meu trabalho hoje é o Repertório de Compositoras para Violão, Levantamento e Reflexões sobre a Atuação de Mulheres na Música. Então, o levantamento é uma pesquisa contínua
que vai ser, né, muitos anos, muitas vidas para fazer isso, que é levantar obras. Quantas obras tem, quantas a gente ainda não conhece, quantas que tem que procurar. E reflexões sobre a atuação, né? Por que tem menos violonistas mulheres do que violonistas homens? Será que isso tem a ver com o repertório, que é mais tocado repertório de homens do que de mulheres, né? Eu tenho algumas teses sobre isso e eu queria compartilhar. Aqui onde eu estou, tá bom? Tá. Então, eu inicio... Com licença. Vou pegar aqui. Esse meu trabalho, projeto, é um projeto Mulheres Compositoras, né? De uma forma mais ampla, tem a ver com mulheres compondo, independente do instrumento, é um projeto mais amplo. E aí ele é subdividido em outros 2. Um deles é compositoras para violão, porque é meu instrumento principal, então eu pesquiso mais o violão. E o outro seria compositoras para outros instrumentos, que eu também me interesso, que eu também estou buscando, né? E aí eu vou guardando ali num acervo e compartilhando com as pessoas. Então, existem esses 2 grandes projetos. O projeto que eu vou falar hoje é o Compositoras para Violão. E aí, dentro do Compositoras para Violão, tem outros 2 projetos. Um é o repertório de violão nos cursos superiores de música, que é o foco do que eu quero mostrar aqui hoje também, que é uma pesquisa, que é um pré-projeto de mestrado, que é falar do repertório de violão na formação de violonistas nos cursos superiores de graduação. E o outro projeto seria repertório de violão em outros contextos, não só na universidade. Que também vou acabar falando um pouquinho aqui, mostrar algumas fotos no final, mas o foco seria refletir sobre o repertório nos cursos superiores de música, né? Talvez muitas e muitos aqui estejam na graduação. Quem é que está na graduação? Queria, só para ter uma ideia, assim. Tá. E aí a graduação em música, em outras... Alguns em música, outros... Maravilhoso. Tá. Então, a gente segue, e aí eu vou começar com uma imagem, porque eu acredito também na interligação das artes. Isso é uma escultura feita por uma amiga minha lá de Porto Alegre, a mãe de Moreira. Ela é artista plástica, é arquiteta também, e foi minha aluna de violão um tempo. A mãe fez essa escultura chamada A Musicista. E aí a série dessa escultura, porque ela tem uma série de esculturas, chama-se Mulher Violão. Então, que legal. Aí eu vou colocar, tem a ver com a fusão do corpo da mulher, de um corpo possível da mulher, né? A mulher pode ter vários corpos, e o violão. E eu me identifico muito com isso. E aí também é uma imagem que representa o meu trabalho, a minha pesquisa, e de muitas companheiras também. Então, a primeira parte do meu trabalho que eu vou apresentar agora é dividido em 2 partes. A primeira, eu vou falar sobre as reflexões, o que me levou ao tema de pesquisa, um pouco de metodologia, um pouco das reflexões do repertório na formação superior, né, que é o que eu quero falar, questionamentos. E a segunda parte, eu vou mostrar o que é o repertório que eu estou pesquisando, né, que depois a gente vai tocar, vai ser tocado, e a difusão desse repertório, o que eu tenho feito de projetos de performance, né, para divulgar essas obras, e também de projetos de educação, né, de ensino de música. Eu sou professora, né, sou licenciada também, e eu trabalho muito dando aula, eu dou muitas aulas e toco também, mas para mim performance e ensino é muito interligado, né, porque quando a gente toca, a gente está ensinando também, e na sala de aula, o repertório que a gente ensina na sala de aula vai fazer toda a diferença para o que vai acontecer na performance depois, e assim por diante. Então, eu inicio a primeira parte falando rapidamente, sim, da minha trajetória enquanto estudante de violão. Eu acho que as minhas primeiras aulas de violão foram aulas extra-classe numa escola particular onde eu estudei, de educação básica, lá em Porto Alegre. E eu lembro que eu era a única menina na turma. Era uma aula extra-classe, assim, tinha que pagar para fazer. Eu tive assim uma infância, nunca me faltou nada, né? Nunca me faltou, mas também pagar a aula de música era uma coisa muito apertada assim para minha família. E naquela oportunidade eu consegui fazer uns 4 meses de aula, assim. Eu era a única menina, eu comecei do zero na aula, não sabia nada, um acorde, não sabia afinar nada. E os colegas, que eram meninos, já sabiam vários acordes. E aí o que aconteceu na aula? Eu ficava cantando em vez de tocar. Então o professor me colocava para cantar e os meninos acompanhar. Aí ele me deu, assim, nesses 4 meses que eu fiz aula, ele me deu uma tabela de acordes de dó maior, do campo harmônico, e aí em casa eu fui
tentando fazer aqueles acordes difíceis. E é isso. Assim, daqueles acordes, eu, digamos que me alfabetizei nas cifras. E aí eu fui lendo na internet, né, já tinha acesso assim, às músicas para tocar com cifra. Depois é que eu fui aprender a partitura num projeto maravilhoso que tem do SESI com a Fiergues. Agora esse projeto ele continua em Gravataí, que é na região metropolitana ali de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E aí eu estudei 2 anos nesse projeto, que daí eu comecei a aprender partitura, o método do Henrique Pinto, comecei os estudos do Léo Brauer na época. E aí já tinha mais meninas. Tinha várias meninas nesse projeto, crianças, né? Meninos também. Tinha vários instrumentos. Era um projeto, ainda existe, um projeto com violinos, com instrumentos de corda, percussão, piano. E depois eu ingressei no projeto Prelúdio do Instituto Federal, né? O Instituto Federal é um instituto muito importante do governo, né? Que foi fundado no início do século XX, né? Na verdade, no governo Lula, foi fundado os institutos federais, e tem vários espalhados no país. Eu não sei se em Minas Gerais tem. Não tem. Em Belo Horizonte? Que ótimo. Tem lá em Porto Alegre. Né? Porto Alegre tem 2 campos, o campus Centro e o campus Restinga. Né? O campus Restinga é muito importante, assim, porque é um bairro de periferia, e esse instituto ele tem ensino básico, técnico e graduação. E o projeto Prelúdio é no campus Centro, que são aulas gratuitas de música para crianças até 18 anos. Lá eu tive aulas de violão que me prepararam para a prova específica de música, né? Nós temos, para ingressar no curso de graduação em música, provas específicas, que se a gente não sabe música antes, a gente não entra. E isso é bem questionável. É importante entrar no curso sabendo música, mas a gente não entra no curso de medicina já sabendo operar, já sabendo, né, consultar, coisas que na música a gente tem que entrar. Mas isso é outra questão, que eu acho que tem a ver com o ensino básico, que podia melhorar muito no ensino de música, né, que praticamente não tem no ensino básico. E aí, no projeto Prelúdio, eu tive minha primeira professora mulher de violão, que foi a Fernanda Krieger, que é uma grande violonista, lá de Porto Alegre. Ela continua dando aula no Instituto Federal. E aí o foco do trabalho tem a ver com a minha experiência na licenciatura e no bacharelado em música, que eu tive pela URGS, que eu também tive mais uma professora mulher de violão, a Flávia Domingues Alves. A Flávia ela é assim, um ícone muito precioso que a gente tem no Rio Grande do Sul, porque ela foi professora na URGS mais de 30 anos. No antigo Palestrina, ela também foi professora, então ela formou muita gente que está pelo mundo tocando. Eu digo que a Flávia está no mundo inteiro, porque os violonistas fizeram aula com ela e estão viajando, tocando. Então, eu tive outra professora mulher de violão. Aí, quando eu entrei na licenciatura, o máximo que ficou 2 violonistas no curso, mulheres. O restante, dezenas de violonistas homens. Agora só tem uma. Eu já saí também do bacharelado, continua uma. E não entrou mais. Ela entrou faz anos e não entra mais. Aqui no curso de graduação em música na Federal, tem violonistas mulheres cursando? No momento não tem. É isso que eu quero causar, pelo menos uma reflexão assim, existencial sobre isso. O que a gente tem de responsabilidade ou não sobre isso? Eu acho que a gente tem bastante. E aí, outras formações minhas, em masterclasses, né? Por que eu falo disso? Concursos de violão que eu fiz, festivais. Porque, às vezes, ou é só eu de mulher, violonista, ou tem mais uma só, ou não tem, né? Então, eu fico sempre observando isso. Outras vivências que eu comentei, o grupo de pesquisa, minha pós-graduação, né? Eu vou pular. E aí, as violonistas, na minha trajetória, né? Porque isso tem a ver, depois, com buscar compositoras para violão. Poucas no curso superior, como eu falei. Em contrapartida, tive 2 professoras mulheres, né? Também tive professores homens de violão, mas tive 2 ali. O repertório masculino, né? Na minha licenciatura, eu não toquei nenhuma compositora. Né? A licenciatura ela tem 4 anos lá, na URGS.
E a exceção que eu via, repertório de compositora, era quando tinha recitais de estudantes de composição. Só que estudante de composição mulher na URGS também é uma só a cada tantos anos. Cheguei a ver, mas é uma, né? Então. E aí, também o que me faz refletir é que eu leio e conheço muitas autoras e professoras da educação musical, né? Como nós temos aqui também em Minas Gerais. Agora vai ter o evento ali em Uberlândia. Mas nenhuma compositora para violão. Então, muita referência feminina, mulheres, né, na educação musical, nos métodos que eu utilizo para lecionar. E no violão, nenhuma até então. Nenhuma mesmo. Demorou um pouco. E aí, esse trabalho tem um referencial teórico das teorias do cotidiano, que é isso que eu estou falando para vocês. O cotidiano é o que a gente vive no dia a dia, que a gente acha, é quase que banal, né? O que eu vivo no dia a dia não tem tanto valor, não é científico, não é... Mas tem muito potencial de coisas para refletir, porque tudo é feito do que a gente age no dia a dia. Então, as teorias do cotidiano falam que a aprendizagem não se dá num vácuo, mas num contexto complexo. Tudo isso influencia. Desde lá, quando eu era criança, só cantava na aula de violão em vez de tocar violão, isso vai refletir. E a aprendizagem também é constituída de experiências, né? Tudo isso que eu estou falando, das experiências que eu observo das outras pessoas. E também analisam o sujeito e a sujeita imersa e envolvida numa teia de relações presentes na realidade histórica prenha de significações culturais. Nós estamos vivendo realidades históricas, né? A história não é só o que aconteceu há 100 anos, ontem. É agora, está acontecendo história. Tudo isso é ferramenta para a gente pensar. E questionamentos do meu trabalho, assim, tem 3 principais, por enquanto, agora, que é por que menos violonistas mulheres nos cursos superiores de música, né? Como eu falei no início, o foco do trabalho é o curso superior, mas também isso pode ser visto em outros contextos. Por que menos, né? Por que repertório quase que estritamente masculino? Às vezes tem uma compositora, mas é quase... E será que menos repertório de compositoras acarreta em poucas instrumentistas mulheres no violão? Essa é a grande pergunta. Eu penso algumas coisas a respeito, depois, se quiserem falar também. E aí eu vou para as pesquisas de gênero e música, porque o que eu estou falando tem a ver com gênero, que é um campo de estudo que vem crescendo no Brasil e no mundo. Ainda bem que vem crescendo no Brasil também. E aí a primeira pesquisa que eu me deparo é a da Maiara Amaral, né, que ela fez sobre compositoras para violão da década de 70. Isso é uma dissertação de mestrado, está publicada, está disponível em PDF. É só colocar ali Maiara Amaral, dissertação. Foi defendido em 2017 na UFG, em Goiás. E eu fiquei sabendo dessa pesquisa quando eu fiquei sabendo da morte dela. Eu não conhecia antes dela, de ter acontecido o feminicídio. Então, isso me deixou assim... mexeu muito comigo, ainda mexe, né? É uma história muito forte e é uma história que está acontecendo com muitas mulheres. E a gente precisa mudar. E aí, quando eu vi que ela tem essa pesquisa, quando eu fui ver os vídeos dela, ela tocando super bem, ela virou uma referência para mim também. E aí eu fui lá na dissertação e fui olhar essas partituras. Não, peraí, eu tenho que aprender todas essas músicas. E comecei a estudar. Comecei pela Ponteio e Tocatina, hoje eu vou mostrar um pouco. E só para constar, lá em Porto Alegre, a gente fez um sarau em homenagem à Maiara, em agosto. Depois tem uma foto aqui. Muitos músicos, musicistas se reuniram, tocaram. A gente fez um sarau lá no Parangolé, lá, que é um bar lá em Porto Alegre, na Cidade Baixa, bem tradicional de música ao vivo. E foi muito bonito. O pai da Maiara foi, né, foi lá assistir, para ficar com a gente. Então, a gente está bastante mobilizados em Porto Alegre e em outros lugares também, né? E aí também eu fui para algumas outras pesquisas que fundamentam assim, meu trabalho, vou comentar rapidamente. Por exemplo, a pesquisa a Nogueira, que aparece ali, é Isabel Nogueira, é uma professora de Porto Alegre, lá da URGS, que eu tenho muito contato, por isso que eu cito ela aqui também. Essa pesquisa tem um mapeamento de pesquisas de gênero e música no Brasil, foi feita no início de 2018. Elas mapearam todas as pesquisas com esse tema. E a única pesquisa de música e gênero e violão é a da Maiara Amaral, não tem outras no momento, por enquanto, nesse mapeamento, né? A Lucy Green é uma autora da Inglaterra,
que ela fala de performances femininas mais aceitas ou menos aceitas na sociedade. Aí, por exemplo, temos alunas de canto no curso superior aqui da federal ou da estadual, alunas mulheres de canto. Em relação a violão, normalmente tem mais, né? Assim, comparando. Isso tem a ver com performances mais aceitas e menos aceitas pela sociedade. Não é que, às vezes, diretamente, às vezes mas não é que diretamente vão te dizer, larga esse instrumento e vai cantar, Não. Às vezes dizem. Tanto que lá, quando eu fui aprender violão, me disseram para eu cantar. Mas, inconscientemente, a sociedade tem mecanismos de exclusão, de controle sobre os corpos. E, por exemplo, diz que cantar é mais aceito para uma mulher porque expressa mais a feminilidade. Ensinar música também, porque ensinar a figura de professora é confundida com a figura de mãe, né? Agora, por exemplo, compositora. Compositora coloca a mulher, né, a sujeita, numa situação de protagonismo. Então, eu estou compondo, eu estou falando do mundo, me expressando, colocando o que eu penso, né, e influenciando, porque quando eu falo o que eu penso, eu influencio outras pessoas. Então, isso é menos aceito para a mulher. Né? Não vão compor, não. Né? E aí, quando a gente pensa em compositores, a gente pensa lembra mais de homens do que de mulheres. O violão talvez está no meio do caminho disso, não sei bem. Ela não fala assim, ela não tem uma ordem hierárquica, né? Não é nesse sentido. Mas eu acredito que porque o violão ele tem a questão harmônica muito forte, né? E tu saber a harmonia é um processo que tu tem que estudar para acompanhar, ou quando é o violão solo, que o violão solo faz tudo sozinho, né? Harmonia, melodia, tudo. Então isso exige uma iniciativa muito forte da instrumentista, né? Então, o violão é mais ou menos. Aí, a Patrícia Porto é professora lá em Caxias do Sul, e a Isabel Nogueira fizeram uma pesquisa sobre a Josefina Robledo. Alguém já ouviu falar na Josefina Robledo? Violonista espanhola. Pessoal do violão. Quem é que é do violão aqui? Que estuda violão? Tá. Então, a Josefina Robledo foi uma violonista espanhola que fez turnês aqui na América Latina no início do século XX, e ela que difundiu o repertório de violão de concerto. Né? Ela é a principal figura. A gente lembra muito do André Segovia como um grande difusor assim, da música de concerto de violão, e foi, realmente, ele fez muitas transcrições, publicações. Muitos compositores compuseram para ele tocar, mas a gente esquece que a Josefina também foi. E a minha intenção aqui não é dizer quem foi mais ou menos, não, mas ela também foi muito importante. Sem ela, talvez não estaríamos aqui falando de violão, com um recital, dentro de uma universidade. Né? Então, elas falam dela e falam de cânones de repertório, que é o que eu estava falando lá no início. Às vezes, a gente toca os mesmos compositores, todo mundo, os colegas, todo mundo tocando o mesmo concerto, o mesmo repertório de Bach, a mesma suíte de Bach, os mesmos estudos do Villa-Lobos, o que não tem problema. Se a gente ficar só nisso, eu acho que tem um pouco de problema. Essa é a crítica. Vamos ir além, vamos pegar uma outra suíte menos tocada, vamos fazer uma transcrição. Inclusive, eu descobri uma compositora barroca, Elisabeth Jacques de la Guerre. Ela tem uma obra para cravo, né, e eu estou começando a fazer uma transcrição para violão, vamos ver se vai acontecer. E aí, Freire e Portela falam de recuperar a memória da atuação feminina. Que se a gente recupera a história, a gente se sente mais representada e, portanto, a gente pode participar mais da sociedade. Isso em qualquer contexto, né? Recuperar a história indígena, né? Para compreender. Se todo mundo compreendesse o que é a história indígena, o que foi a invasão, né? Não é descobrimento, foi uma invasão de pessoas da Europa aqui que mataram nossas pessoas indígenas que fundaram o nosso continente, né? Então, se a gente compreendesse mais a história, a gente teria menos preconceito, a gente preservaria mais as vidas. Né? Então, tem a ver com isso. Também precisamos recuperar a memória da atuação feminina. Quem foram as grandes mulheres ao longo da história? E aí, no meu caso, eu estou procurando em relação ao violão. Né? Isso aqui tem a ver com o que eu falei da Maiara Amaral. Né? Isso aqui, o Atlas da Violência, quem não conhece, ele é publicado anualmente, ou bianual, fala dos índices de violência em geral, né, e tem um índice de feminicídio,
que aí cresce em determinados estados, né? Goiás é um dos estados que mais tem, Roraima atualmente é o que mais tem, né? E no Brasil, né? Então, esses são números, a gente não pode fechar os olhos. A gente tem que, na minha visão, cada uma e cada um de nós aqui somos responsáveis por isso. Porque o que a gente faz no dia a dia, o que a gente fala no dia a dia... E eu defendo, assim, desde brincadeirinhas machistas, que pode parecer uma brincadeira, né? Aí a Thaís é chata porque a Thaís não ri da brincadeira. É que a brincadeira ela tem um mecanismo ali escondido que educa, né? E aí a gente fica pensando aquilo ali. Então, desde isso, desde tratar bem as pessoas à nossa volta, né? A comunicação não violenta, que está se falando muito, isso tem a ver com isso, não é distante. Bom, a Josefina, uma foto dela, né? Essa foto é do acervo digital do violão brasileiro, para a gente assim, visualizar. É importante que a gente visualize e não só fale o nome. E aí... aqui é difícil. Aqui é a metodologia, é a parte que assusta. Eu estou, então, formulando, né, um projeto, como eu falei, de pesquisa e de pré-projeto de mestrado, que mistura pesquisa qualitativa e quantitativa. Pesquisa qualitativa em música é muito importante, porque a gente discute os fenômenos, os significados, a música lida muito com significados, e quantitativa porque eu estou buscando números, né? Obras de compositoras para violão. Isso tem a ver com uma pesquisação que eu estou formulando e fazendo, que eu vou explicar mais depois, que é não só analisar, né, essa questão, mas buscar transformar. Isso tem a ver com os meus projetos de performance e meus projetos de ensino. Depois eu explico um pouco mais. E tem as técnicas de coleta disso, né? No momento atual, assim, eu não tenho um fechamento de uma técnica específica, um método específico para buscar. Às vezes eu falo com alguém e alguém me diz uma compositora. Do nada, eu nem esperava, estava, sei lá, no bar de noite, alguém me fala, eu vou lá, anoto e vou buscando. Então, tem observações, buscas em trabalhos, mas também qualquer informação assim eu estou coletando. E aí eu chego assim nessa questão do repertório na formação superior, né, na formação da instrumentista e do instrumentista. E aí a observação, claro, na URGS eu tenho mais vivência, porque eu estudei lá, moro lá, então eu conheço mais lá. E afirmo que o repertório ainda é quase que estritamente masculino e os violonistas são mais homens, isso ao longo da história do curso, da URGS, que tem décadas. E aí eu observo também, conhecendo o pessoal de outras universidades, a gente se conhece nos festivais, nos concursos, né? E eu continuo observando isso, o repertório mais masculino, mais homens. Mas, para não ficar só eu observo, né, não ficar nessa subjetividade, vamos buscar os dados. E aí eu tive a ideia de buscar assim, repertório exigido nas provas de habilitação específica em violão, tanto licenciatura como bacharelado, né? Às vezes a prova é só para o bacharelado, às vezes é para ambos, na URGS é em ambos, né? Inclusive é a mesma prova. Se queres ser bacharela ou professora de música, tu vai estudar o mesmo repertório de violão. O que não quero discutir aqui, pode ser bom e pode ser ruim, mas eu acho que não é a questão. Mas aí eu fui... Por que eu fui no repertório de prova de habilitação específica? Tem a ver porque isso aqui é acessível a mim, né? Eu posso olhar, fazer uma pesquisa na internet, baixar os editais e olhar qual é o repertório exigido. Então, eu pensei, bom, vai ser prático nesse sentido, né? Porque se eu analisar o repertório que está sendo tocado nas universidades, vai ser uma pesquisa de uma vida inteira, assim, vai ser muito longo. Então, para ter uma afirmação... E como eu comentei antes, o que a gente precisa se preparar antes de entrar no curso superior é o que a gente vai estudar no curso superior. Então, se a gente estuda Léo Brauer, os estudos, as técnicas do Abel Carlevaro, né, dos cadernos de técnica, antes do curso, é porque a gente vai usar isso no curso. Então, se o repertório exigido é determinado repertório, significa que isso vai ter uma continuidade no curso, né? Então, por isso que eu fui. E aí, então, tem um quadro que foi feito em junho de 2018. Ele foi publicado num trabalho meu no encontro da ABEM, que é a Associação Brasileira de Educação Musical. E eu fiz um quadro que eu pesquisei 5 universidades das 5 regiões do Brasil, para ficar assim, bem distribuído, né? Fui olhar quais são os compositores. Aqui da UFMG não tem, né? Não. Daí eu peguei o UFG. Isso. Então, por exemplo, a Universidade do Pará não especifica compositores.
Ele diz que pode ser qualquer autor ou composição própria, inclusive, né? Por exemplo, eu, Thaís, vou lá no Pará tentar o curso e levo uma composição minha. Poderia ser. Só que aí eu fico pensando, se não especifica, como é que a gente sabe que tipo de obra a gente vai tocar na prova, né? Isso tem a ver com a preparação que a gente tem antes. As nossas professoras e professores, o que eles nos ensinam antes, né? Eles ensinam repertório feminino, masculino, da onde, que período. E aí, por exemplo, na Bahia, especifica, a partir da Bahia, da UFRJ, Goiás e URGS, especifica compositores, e são os mesmos. São compositores muito importantes da história do violão. Como eu disse antes, concordo que tem que tocar. Não é isso, não estou dizendo não toca, não. Ao contrário. Então, só que tem os mesmos, tá? Tudo bem. E aí aparece ali autor brasileiro. Autor brasileiro poderia ser autora brasileira também, né? Mas quantas autoras brasileiras a gente tem acesso para tocar numa prova específica? Desculpa, como é que está meu tempo aí? Porque eu não coloquei relógio. 15 minutos, tá. Aí eu vou para a segunda parte, então, que é o repertório e difusão. Aí vem a prática da ação, assim, que eu estava falando, né, de tentar fazer uma pesquisação. As primeiras obras, então, que eu me coloquei a estudar estão na dissertação da Maiara Amaral, está disponível, vão lá, olhem as músicas. A Elodie Bouni, eu vou citar ela porque ela é uma compositora que eu tenho bastante contato, ela é doutoranda na UFRJ, é uma grande compositora, ela é venezuelana, cresceu na França, viajou à América do Sul e mora no Rio de Janeiro agora. A Clarice Assad também é muito importante, ela tem um concerto para violão e orquestra, que eu estou tocando, por enquanto, comigo mesma e com a pianista, quem sabe, e eu espero um dia tocar com orquestra. E demais compositoras através de contatos diversos, né, como eu coloquei. Aqui algumas fotos, é importante a gente ver elas. Lina Pires de Campos foi uma grande professora em São Paulo, né, não sei se os professores aqui conheceram ela, pessoalmente não, mas a Lina Pires, o nome dela é Angela Del Vecchio, o nome dela. Del Vecchio é um nome de instrumentos musicais, é uma casa muito tradicional lá em São Paulo, fundada ou final do século XIX ou início do XX. E eu até fui lá no passado, em São Paulo, estive lá, e fui, que legal, a casa aqui do pai da Lina Pires, né? Então, eu entrei lá para ver o que é, tem vários instrumentos antigos, só que eu não achei nada dela. E ela é muito importante na história da música no Brasil, né? Ela tem muitas obras para violão, obras fortes, difíceis, e não tem nada dela lá. Eu procurei, e aí eu estava conversando com um rapaz que trabalha lá, né? Ele falou, o dono atual é neto do fundador, então é sobrinho dela. Só que ele não está aqui. Eu, que pena. E aí ele chegou, porque eu ia embora no outro dia, não ia poder voltar na loja lá, e ele chegou de repente. Aí eu fiquei pensando, converso com ele, porque o rapaz disse, ele é meio fechado. Aí eu fiquei, eu vou com um jeitinho, lá vou conversar com ele. Aí ele me recebeu, meio fechado mesmo, mas é o jeito da pessoa. E aí eu perguntei sobre a Lina Pires. Ele, minha tia. E tem alguma coisa aqui dela, alguma foto, alguma informação, alguma coisa que o senhor queira contar, qualquer coisa. Ele, não, aqui não tem nada. Ela foi mais professora. Se tu quer saber dela, fala com os alunos dela. Aí eu insisti um pouquinho assim, mas realmente lá não tem nada. Mas os irmãos da Lina têm fotos enormes lá, o pai dela, todo mundo, né? Mas ela não tem nada, assim. E estou em contato com alunos, né? O Giacomo Bartoloni foi aluno dela, por exemplo, e entre outras e outros. A Elodie, né? A Clarice Assad e, sim, uma foto da Maiara Amaral, que também foi compositora. Eu não conheço as músicas dela ainda. Ela tinha grupos também de música popular, grupos só de mulheres, assim. Eu vou chegar nisso em algum momento. E aí, eu formulei ano passado um quadro com as obras, então, que eu estou pesquisando. E aí eu vou mostrar aqui. Ele está bem desatualizado, mas eu já vou mostrar o atualizado. E eu trouxe um impresso, até que queria deixar com os professores de violão. Um quadro assim, com dados da compositora, né? Isso está publicado no texto do Encontro Regional Sul da ABEM. O ano de nascimento, da onde a compositora é, como é que eu acessei a compositora, né?
Depois que eu comecei a me interessar por esse tema, até professores meus começaram a se lembrar de compositoras, né? O Daniel Wolff começou a se lembrar de algumas e começou a me indicar. Então, assim por diante. Aqui sobre as obras, né? Só para vocês verem assim. E aqui tem um quadro mais atual. Ainda tem algumas que não estão aí, mas é o mais atual possível, de compositoras, nome de algumas obras, não todas. A edição, a formação, tem música de câmara e violão solo. Então, aqui tem a próxima página. E não estou limitando assim compositora por período, por idade, por estilo, por localidade, eu não estou limitando. Mas, não por acaso, estou encontrando mais latino-americanas, né? Que é onde eu estou, então acabo que... Muitas delas estão em atividade, muitas não estão. A Maria Luísa Nido, por exemplo, tem muitas obras, né, maravilhosas. E de estilo assim, bastante pampiano, bastante sul-americano. E aí, para finalizar, então, vou mostrar um pouco da prática assim, das performances públicas dessas obras. Nós fizemos um sarau em homenagem a Maiara, como eu coloquei. Tem um projeto que eu comecei em 2017, que é Palco Aberto para Mulheres, lá em Porto Alegre, que é palco artístico aberto. Eu só organizo assim, né? E as mulheres vão lá, se apresentam. É um projeto assim, sem fins, né? Gratuito. Saraus e recitais na URGS, que é onde eu, né, me relaciono muito lá. E em outras universidades, né? Hoje, com muito orgulho, estou aqui, agradeço novamente. Rodas abertas de música. Lá em Porto Alegre tem várias, assim como aqui, em outros lugares, rodas abertas. Chega, toca com instrumento. E aí eu comecei a tocar o repertório de mulheres nas rodas, né? O pessoal fica, não conheço. Mas daí eles vão conhecendo. Eu vou impondo também. E aí, gravações das obras. Estou em pré-produção do meu primeiro disco, que vai ser só de compositoras para violão. Espero que saia esse ano, no máximo ano que vem. E aí, fotos. Esse é o sarau em homenagem a Maiara, que aconteceu. Essas são as 3 violonistas assim, que a gente chegou a estudar juntas na URGS, né? A mais da ponta, que está com o charango, são multi-instrumentistas também. Ela está em Portugal fazendo mestrado, Amanda Carpenedo, em Aveiro. Ela saiu ela é mais antiga, assim. Eu estou no meio ali e a Ana Giolo continua no curso, né? Aqui é o Palco Aberto para Mulheres. Esse é um grupo de pesquisa de matriz africana que foi lá participar. São moradoras de uma comunidade lá em Porto Alegre. Isso foi em 2017. Teve uma oficina aberta de teatro. Esse ano teve essa foto aí, que teve uma roda de samba de coco maravilhosa. Eu não conhecia elas, conheci nessa oportunidade. Então, a gente vai fazendo links, né? Aí, performances de compositoras em geral. Por exemplo, tem um grupo que eu participo, que é As Arteiras, que a gente não é voz, violão, percussão, bandolim, né? Não é só violão solo. Então, é canções. A gente não faz só compositoras, mas a temática é várias compositoras, no mínimo metade do repertório, com a temática de mulheres. Eu toquei num evento lá na Câmara de Vereadores sobre os direitos das mulheres. Eu gravei de uma compositora lá de Porto Alegre, então eu tenho me envolvido assim, né? O encontro do grupo de pesquisa, que esse ano a partir de amanhã vai acontecer em Uberlândia, aconteceu ano passado em Bagé, uma cidade lá do Rio Grande do Sul, no Instituto de Artes da URGS, né? O pessoal cansa de me ver tocar essas músicas lá. Aí, na UFSM, que é Federal de Santa Maria. A IMED é um instituto particular onde eu fiz minha pós-graduação. Ano passado eu fiz meu recital de graduação de bacharelado, que eu apresentei 2 compositores, o Rodrigo e o Aguado, e o resto foram compositoras. Aqui teve o Violão e Ponta, é um coletivo de São Paulo, não sei se conhecem. Teve o primeiro encontro em Porto Alegre, mês passado, e foi só de violonistas. Aquela menina ali é a Rafa, uma aluna minha, e eu levei ela lá. Na UFSM, eu já comentei. No Instituto Federal também apresentei esse trabalho. Essa é a professora Isabel Nogueira, que é uma grande referência em pesquisa de música e gênero. Rosinha de Valença, já ouviram falar? Yes! A Rosinha foi uma grande violonista, tocou no mundo inteiro. Faleceu em 2004. Ela é de Valença mesmo, do Rio de Janeiro.
E ela tem o estilo dela de tocar, assim, tem que ouvir os discos e perceber. Ela gravou os discos do Martim da Vila, com a Maria Bethânia, com a Marisa Monte, com a Dona Ivone Lara, com o Baden Powell, tocou com muita gente. E ela tem esse estilo de solar, de improvisar, de acompanhar, de fazer tudo ao mesmo tempo, assim, impressionante. E ela é um ícone, assim. Eu acredito que tanto quanto o Baden Powell. A gente fala muito do Baden Powell, as composições dele, o tanto que ele tocou, e eu vejo que ela tem que ser tão lembrada quanto, né? E aí a gente fez uma homenagem à Amanda e eu, a gente gravou um vídeo, tem uma pesquisadora da obra dela. E aí eu comecei a tocar em masterclasses essas obras. Ai. Então, o primeiro que eu experimentei foi com o Eduardo Isaac. Com ele, que é um grande violonista da Argentina, um dos melhores do mundo, assim, com certeza. Está no mundo inteiro tocando, né? Eu toquei ali na Pires de Campos, né? Que ele gosta muito dessa obra, tive muita sorte. Aí eu toquei para ele, a gente teve uma vivência no festival. Para o Dulce Queira Lima, também toquei ali na Pires de Campos, foi. Eles vieram lá em Porto Alegre, em abril do ano passado. Entrevistei a Cecília Siqueira, ela falou bastante da atuação de mulheres no mundo, porque ela viaja o mundo inteiro, ela conhece. E o Thomas Patterson, dos Estados Unidos. Daí eu toquei a Barbara Cope, que eu vou apresentar hoje, uma compositora estadunidense. Ele achou legal também. Mas foi diferente. Aí é um projeto de formação que eu tenho, que é o Violão para Mulheres. Eu comecei esse ano, que é aulas só para mulheres. Grupo de violão para mulheres, lá em Porto Alegre. Tem um grupo que é aulas pagas, que é até lá em casa, né, que a gente faz aquele grupo ali. E é aulas pagas, mas o valor é acessível em relação ao que se está investindo atualmente, né, com razão. Estudar música é caro. E aí, quem faz esse grupo de aulas pagas ajuda esse grupo, que é uma casa de referência para mulher, lá em Porto Alegre, chamada Mulheres Mirabal, que aí eu vou lá todo sábado dar aulas gratuitas para as mulheres e para os filhos e filhas dessas mulheres, que são bastante. Muita criança que agita muito lá. E aí eu vou dar aula de graça lá, né, para elas. Tem sido mágico, assim. E aí, considerações, por enquanto, né, finais, nunca é um fim, assim. Obras de compositoras, por enquanto, são menos tocadas. Por tudo isso que eu mostrei, de, por exemplo, entrevistar a Cecília Siqueira, que está viajando o mundo inteiro e fala que, quando ela encontra projetos de compositoras, ela encontra no leste europeu, alguma coisa nos Estados Unidos, mas na América Latina é difícil. Então, tem localidades, né? E a gente sabe também, isso tem a ver com a história de cada país, de cada continente, enfim. Então, é o que eu acredito que tem que ser feito, uma pesquisa histórica de obras e transcrições. Assim como se fez pesquisa histórica do Bach, e se tem tanto acesso à música do Bach, que é maravilhosa, que nos ensina muito, tem que ter das compositoras. Não são menos importantes. Inclusive, Bach nasceu de uma mulher, né? Todo mundo nasceu de uma mulher. Temos que respeitá-las, valorizá-las. Então, eu fico sempre pensando, questionando as relações entre compositoras, obras, professoras, intérpretes, né? Quantas professoras tem, quantas intérpretes, quantas obras, isso tem a ver, né? Performance, pesquisa e educação são 3 pilares, assim, que eu acho que são importantes para isso. Todo professor, toda professora usa da pesquisa para ensinar, para fazer seu plano pedagógico. O que a gente vai ensinar, o repertório que a gente vai ensinar alguma coisa. Se eu só ensino o repertório de homens, eu vou ensinar as visões de mundo de homens, porque as visões de mundo nossas estão no repertório. Se eu ensinar de mulheres, de comunidades indígenas, repertório afro, repertório seja qual for, eu vou estar colocando mais diversidade, mais visões de mundo. É o que eu penso. Então, por isso que o repertório forma a gente não só musicalmente, mas no seu sentido maior, humanamente. E, então, penso que a educação tem que incluir gêneros também. E isso gera novas visões de mundo, novos questionamentos, né? E minhas referências, agradeço muito, aqui a imagem de novo que eu adoro, da mãe de Moreira. E estou bastante emocionada de estar aqui, obrigada, espero que tenha contribuído, desculpa se foi longo, desculpa qualquer coisa. E obrigada, fico à disposição. Obrigada mesmo.